Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, episódio número 57. Para você que é novo ou nova aqui, prazer, sou Bruno Loureiro. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante. Eu acho que nesse ano de pandemia, muitas empresas abriram, né? Muitas pessoas saíram dos seus negócios, tomaram a decisão de ser empreendedoras, né? Sim. E eu acho que é um dos maiores erros quando a pessoa vai abrir uma empresa, não é procurar a patente, não sei se é o nome certo, você pode me corrigir. Registro de marca. O registro da marca, né? Porque você imagina, você abre a sua empresa, tá dando tudo certo, aí você descobre que esse nome dessa empresa que você abriu já tem uma outra empresa. Já tem dono. Já tem dono, que é pior, né? E hoje eu trouxe minha amiga, a Fábia, que ela tem um trabalho incrível e ela veio aqui para ajudar vocês que estão abrindo um negócio a entender a importância disso, né, Fábia? Exatamente. Bom, obrigada pelo convite, Bruno, de estar aqui hoje falando sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é registro de marca, mas fica à vontade de falar patente de marca, patentear minha marca, porque existe sim essa confusão, né, de marcas e patentes, né, as pessoas associarem registro de marca com patente, mas são coisas diferentes, mas a gente dá a licença poética para falar patente de marca, não tem problema nenhum. O importante é proteger, desde que esteja protegido. Mas qual que é a diferença? Bom, a patente, ela serve para proteger invenções. Então, por exemplo, esse celular aqui, né? Alguém desenvolveu essa tecnologia, né? Às vezes ali um processador revolucionário, novo, que não existe ainda no mercado e você quer proteger essa criação. Aí você usa a patente para fazer essa proteção, certo? Por exemplo, esse microfone, alguém desenvolveu, pensou, idealizou e quer proteger para poder comercializar, industrializar esse produto. É a patente que protege, certo? E a patente, ela tem uma vigência aí de até 25 anos, né? E depois ela cai em domínio público, né? As pessoas podem replicar. É a mesma coisa do medicamento genérico. Medicamento genérico nada mais é que uma patente que caiu em domínio público. Então, por isso, os laboratórios podem copiar a fórmula sem causar danos ao inventor original depois que essa patente cai em domínio público. Já o registro de marca, como o nome já diz, né, ele é autoexplicativo, serve para proteger os nomes das empresas, dos produtos que você desenvolve. Então, por exemplo, eu patenteei esse telefone. Ele tem lá a patente do produto. Uhum. Agora eu vou dar um nome para esse produto. Se vai ser iPhone, se vai ser Samsung, Motorola. Esse nome, iPhone, Samsung, Motorola, Apple, é uma marca, são marcas. E aí, para proteger esses nomes, entra a figura do registro de marca. Então, o mesmo objeto pode ter duas proteções diferentes. A patente, para proteger a invenção, o produto em si, como o registro de marca para proteger o nome que ele recebe. Entendeu? Mas é muito comum essa confusão entre marca e patente e tá tudo bem. O importante é que esteja protegido. Então, se você tem um negócio, uma empresa, o que você protege é a marca, através do registro. Eu achei que quando você tinha patente sobre uma criação, aquilo era forever, né? Para sempre. Não, patente, ela tem... A patente, ela tem vida pré-determinada, né? Ela vai ter uma duração ali e depois ela cai em domínio público. É a lei que estabelece isso, né? Por que ela cai em domínio público? Porque é interessante para a sociedade compartilhar daquela criação, poder reproduzir aquela criação, não ficar só monopolizada para uma empresa, entendeu? Então, se você inventa, por exemplo, um medicamento, né? Vamos voltar no exemplo do medicamento. Se eu inventei um medicamento que é interessante para a sociedade, vai beneficiar a sociedade, eu não posso deter para mim o monopólio exclusivo daquela produção. Eu tenho ali por um período de até 25 anos, eu posso produzir com exclusividade e esse período é justamente para eu reverter
os investimentos que eu tive naquela produção, né, de uma forma para eu não perder todos os investimentos que eu tive, e depois ela cai em domínio público para isso não se tornar um monopólio só meu e eu gerar exclusividade e ter ganho, lucro excessivo só por eu deter aquela patente. Então, por isso que ela cai em domínio público. Já a marca é diferente. A marca, você pode ter ela para o resto da sua vida. Ela pode ser sua para o resto da sua vida. Ela tem um prazo de validade de 10 anos, mas a cada 10 anos você pode renovar. Então, ela não cai em domínio público. Então, enquanto você estiver renovando aquele nome, aquela marca, ela vai continuar sendo sua, né? Nem as grandes marcas, né? Vamos citar sempre os exemplos das grandes marcas, que é as marcas que as pessoas têm mais conhecimento. A Coca-Cola é da Coca-Cola desde sempre, né? A Apple era do Steve Jobs por muito tempo, né? Depois ele vendeu, mas a marca continuou sendo da empresa, né? Então, a marca pode se perpetuar para a mesma pessoa enquanto ela estiver viva, enquanto tiver interesse em ter aquela marca para ela. Você falou que a empresa, né, tem que renovar a cada 10 anos. O que é esse renovar? Bom, vamos dar um passo para trás, né, para entender. O registro de marca, existe todo um processo para você obter essa marca, certo? O primeiro ponto que muitas vezes as pessoas têm dúvidas é assim, preciso ter CNPJ? Não precisa ter CNPJ. Então você, pessoa física, com o seu CPF, pode ter uma marca registrada. Então você analisa se aquele nome já não foi registrado por outra empresa ou por outra pessoa, né? Faz uma pesquisa prévia para identificar se aquele nome está disponível para registro. É o que a gente chama de pesquisa de viabilidade. Vamos ver se aquele nome é viável para o registro. Verificando que o nome é viável, a gente inicia o processo de registro. Existe um órgão no Brasil hoje, um único órgão que faz registros de marca, que se chama INPI, ou INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Esse órgão é vinculado ao governo federal e ele é quem regula, é quem dá o aval para registrar a marca, certo? E as patentes também. E aí, o seu processo vai dar início, vai ser aberto um prazo para que interessados se manifestem sobre o seu pedido, o INPI vai analisar, vai fazer um julgamento do mérito do pedido, e aí ele vai dizer se aquela marca é registrável ou não. Uma vez registrada a marca, começa o que a gente chama de decênio. Uma vez registrada a marca, começa o que a gente chama de decênio, primeiro decênio, que são os primeiros 10 anos de vigência da marca, né? E aí, quando chega no final desse período de 10 anos, desse decênio, você renova, você paga novamente uma taxa para o INPI para manter aquele registro válido. Então, renovar a marca, né, a cada 10 anos, vamos dizer assim, é a parte 2 do processo de registro de marca. E exemplo assim, para esse valor que a empresa paga a cada 10 anos, é um valor padrão para todo mundo ou, exemplo, o tamanho da empresa influencia? Influencia. Existe até um incentivo para quem é pequeno empresário, MEI, ME, até empresas de pequeno porte, EPP, e pessoas físicas, né, quem não tem CNPJ, existe um incentivo do governo onde as taxas são diferenciadas para essa classe de empreendedores, né? Então, para você ter uma ideia, Bruno, as pessoas têm uma ideia de que é muito caro registrar marca, né? Para a grande faixa dos empresários, né, que é microempreendedor, ME, EPP e pessoa física, para você dar entrada hoje, você paga R$ 142 de taxa para o INPI, para o governo. E lá na frente, quando sai o registro, você paga 298, menos de R$300. E depois você renova, faz essa renovação, em torno de R$400 que você vai renovar. Mas quando a empresa é maior,
aí essa taxa é um pouco mais elevada, né? Porque o subsídio é mais para os pequenos empreendedores. Mas assim, se você for analisar as taxas, elas são mais caras para as empresas de grandíssimo porte, tipo Coca-Cola. E não é a realidade da maioria. Mas já né? teve algum caso, assim, numa empresa muito grande, tipo, que chegou nesses 10 anos que você conheça e esqueceu e perdeu? Acontece. O que acontece? Cabe ao dono da marca, uma vez que você tem o registro da sua marca, é você que vai monitorar. É você que vai ficar de olho nela para ver esse período de 10 anos. Né? O INPI não vai ficar te ligando, te mandando e-mail, falando, olha, está vencendo aqui o seu decênio. O INPI não faz isso. O INPI, ele só outorga o registro, ele só concede o registro. Cabe a você, depois que você tem a marca registrada, cuidar. Então, verificar se não está vencendo, se não está perto de renovar. E não apenas isso, tá, Bruno? Durante esses 10 anos que uma marca é registrada, muitas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, você registrou lá o nome junto com a sua logomarca, certo? Você registrou aquilo. Aí, no meio desse período de 10 anos, você mudou, fez um rebrand da marca, reestilizou, mudou a logomarca. Se você não protege essa alteração, a sua nova logomarca não está protegida. Sério? Então, durante esse período de validade da marca, não é só a atenção à renovação que você tem que ter, você tem que se atentar a todas as alterações que você faz naquilo que foi registrado. Então, se alterou a logomarca, tem que registrar aquela alteração também. E outra coisa, tenho marca registrada. Como que eu vou saber que estão copiando a minha marca? Eu acho que não é o INPI que avisa. Porque o que mais que acontece hoje com a rede social é as pessoas querem modelar o negócio do outro, né? E a gente vê assim muito, principalmente em cidade pequena, né? Sim. Você vê ali vamos dizer assim, um exemplo, o pet shop com o cachorrinho ali, aí você anda 2, 3 quadras, o outro pet shop literalmente muito igual. Sim. E a gente pega inúmeras empresas que fazem isso em vários segmentos, né? Sim, sim. E não chega a ser uma cópia, né? Não acho que não dá processo porque a pessoa está parecendo a sua empresa. Então, até aqui a gente extrapola a questão do registro de marca, né? Vamos exemplificar. Você mencionou aí o pet shop, né? Ai, cada esquina parece tudo igual. Existe até uma questão sobre lojas de departamento. A Zara. Vamos dar o exemplo da Zara, né? As mulheres aqui vão entender o que eu estou falando. Quando você entra na Zara, tem um design dentro da loja que você fala, isso aqui é da Zara, tem até o cheiro, né? Característico da marca. Tem a disposição das prateleiras, as cores, a forma como as funcionárias da loja se vestem, né? A cultura da loja. Tem toda uma cultura, exato, né? Aí você tá lá passeando no shopping, sai da loja da Zara e entra numa loja X. E você fala, opa, parece que eu tô na loja da Zara, mas não é a loja da Zara, é uma outra, que tá muito parecida com a loja da Zara. Tem outro nome, até, né? Porque ficaria muito escancarado ser o mesmo nome, nem poderia, né? Mas você percebe, assim, no contexto geral daquele ambiente, que é muito parecido, até o cheiro é muito parecido. E aí, pode isso, Arnaldo? Pode isso? A resposta é não. Sério? Resposta é não. Sério. Por quê? Todo esse conceito, essa ambientação que a loja da Zara traz, né? E não estou me restringindo só a Zara, tá? Qualquer outra marca que traga isso, né? Esse conjunto todo também tem proteção. Essa ambientação, esse conjunto de layouts que a loja desenvolveu, que a pessoa entra e sabe que ali é a loja da Zara. Por quê? Porque tem tudo aquilo junto identifica aquele ambiente como sendo a loja da Zara. Então, se eu replico tudo aquilo, mesmo com nomes diferentes,
eu estou praticando crime de concorrência desleal. Existe um conceito que, assim, não está definido em lei esse termo, mas existe um entendimento dos tribunais, que o Brasil acabou trazendo esse entendimento para os tribunais aqui do Brasil, no sentido de que essa cópia, né, na verdade, esse conjunto de elementos que identificam aquele estabelecimento como loja da Zara se chama trade dress. E se eu copio aquilo, eu posso ser alvo de um processo judicial. Então, isso já aconteceu com muitas lojas. Porque hoje, com o crescimento das franquias, né, desse sistema de franchise, né, então fica, vamos dizer assim, muito propício, né, para as pessoas de má índole, claro, né, comprar uma franquia de um segmento, e a pessoa vai lá, compra essa franquia, pega todo o know-how daquela franquia e modula para um outro negócio com outro nome. Também, isso daí já é uma outra situação. Eu posso, por exemplo, montar por conta própria uma loja que tenha o mesmo layout, né, de uma concorrente. Isso é ato de concorrência desleal, eu posso ser penalizada por isso, sofrer uma ação indenizatória por danos morais, materiais. Como eu posso fazer essa atitude que você mencionou? Eu vou aderir a um contrato de franquia, me torno franqueado, né? Adquiro todo aquele know-how, todo aquele conhecimento, aquela técnica, né? Aquela esteira de trabalho, junto com o layout do estabelecimento. E passado um tempo, formo uma clientela e aí eu rescindo o contrato de franquia. Pago lá a multa ou não pago, mas me aproprio de tudo aquilo. É certo? É errado? Bom, aí que vem a importância do contrato que é feito com essa franquia. A franqueadora, né? A franqueadora master, vamos dizer assim, ela tem que estar muito bem assessorada por trás. Ela precisa ter um contrato que prevê cláusulas onde, em caso de rescisão com esse franqueado, ele tem aí um período de tempo onde ele não pode utilizar esse know-how no mesmo segmento. Então, por exemplo, eu comprei uma franquia de... Café, né? Vamos supor. E adquiri todo aquele conhecimento, fiz a minha clientela, né? Fui beneficiado com a arquitetura, o design e tudo mais. E um belo tempo eu rescindo o contrato. Só que eu mantenho ali o ponto, mantenho o segmento, continuo vendendo café dentro dos mesmos padrões. Se o contrato da franqueadora não for claro o suficiente, abrangente o suficiente para me impedir de fazer isso, quem perde é a franqueadora, né? Por isso que é necessário cláusulas de confidencialidade, termos de confidencialidade, multa em caso da pessoa continuar exercendo a mesma atividade no mesmo ramo depois que termina o contrato de franquia. Então, cada caso é um caso. Ô, Fábio, mas exemplo assim, isso a gente está falando de franquia, de franchise, já num segundo passo ali, vamos dizer assim, do MEI, de uma pessoa que está, um pequeno empresário, de um pequeno empreendedor que já está indo no segundo passo, né? Uhum. Mas vamos dizer assim, para um pequeno empreendedor que tem lá seu MEI, vamos dizer assim, uma costureira. Tá lá, começou a fazer o seu trabalho ali 1 a 1, começou a atender, foi lá, contratou uma segunda, uma terceira, e isso começou a crescer, daí ela foi lá, vamos dizer assim, a Maria virou a Maria Atelier, isso começou a crescer, e ela tem um time ali, uma equipe de costureira, e uma dessas costureiras vai lá e resolve montar o ateliê da Maria Lu também. E como que um pequeno empresário, uma pequena empreendedora que tá fazendo essa crescente,
eu acho que consegue se respaldar em relação à marca, ao funcionário? Como que isso... Porque tem muito a ver, né? Em relação à marca, porque, né? Todo o seu know-how que você está passando pra gente, né? Para as pessoas entenderem que não é só o registro da marca, né? Não. É todo ali os processos dentro da empresa. Sim. Que nem você falou ali da Zara, né? Isso a gente pega ali que o registro vai muito além só da marca, né? Vai além da marca. Como que uma pessoa que tem um pequeno negócio consegue já esse respaldo de se assegurar, né? Ali no dia a dia, né? Sim. Olha, o empreendedor brasileiro, no geral, ele é um empreendedor polvo, cheio de tentáculos e que quer fazer tudo ao mesmo tempo sozinho. Isso é bom, mas também tem um lado negativo, né? Ele quer abrir um negócio, mas também quer fazer a publicidade por conta, a propaganda por conta, os contratos por conta, tudo baseado em modelo na internet. Eu até entendo essa posição, porque a gente sabe que, às vezes, a prestação de serviços jurídicos, advocatícios, de propriedade intelectual, às vezes são caros, são difíceis, né? Para o pequeno empreendedor que está começando, né? Mas, às vezes, vamos dizer assim, esse amadorismo ali na frente vai custar o próprio negócio do empreendedor. A falta de um mínimo suporte, a falta de uma proteção básica pode comprometer o próprio negócio. Então, às vezes, aquilo que ele achou que era uma economia se torna prejudicial para si mesmo. Então, nesse exemplo que você citou, né, a pequena empreendedora, o que ela pode fazer? Primeira forma é você estar regularizada, né? Ter ali o seu MEI. Hoje em dia está muito facilitado, né? Você ser MEI, né? Na internet você resolve isso. Só que não para por aí, né? Então, se você tem um nome para esse estúdio de costura, é importante registrá-lo. Primeiro passo. Primeiro passo. Gente, às vezes eu fico até um pouco chateada com essa situação. Imagine você construir uma casa, você se casa, aí a sua sogra te dá o terreno, assim. Eu tenho um terreno aqui, constrói aí a casa de vocês aqui nesse meu terreno. Aí você aceita de bom grado e constrói a sua casa com a sua esposa no terreno da sua sogra. Aí um belo dia, vocês, por algum motivo, se divorciam. Aí você fala, vamos dividir a casa. Aí a sua esposa fala, não tem que dividir a casa. O terreno é da minha mãe. Eita, pai. Eita. Como assim? Ou seja, você construiu uma casa em cima de um terreno que não era seu. É a analogia que eu faço, a comparação que eu faço com o registro de marca. Você abriu uma empresa com um nome, com uma marca que não é sua, é a mesma coisa que construir uma casa no terreno da sogra. Uma hora vai dar problema. Uma hora vai dar algum pepino. E você vai ter prejuízo. O famoso vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Mais dia, menos dia, vai dar ruim. Entendeu? Então, essa pequena empreendedora que está aí começando seu ateliê, o elo que vai ligar ela, né? O elo entre ela, empresa, ateliê, com o cliente, é o nome do ateliê dela, né? As pessoas vão começar a associá-la. A Maria lá do ateliê, o ateliê da Maria. Esse elo, que é a marca, precisa estar protegido. Porque se você não protege isso, acontece essa situação de você construir a casa num terreno que não é seu. Porque ou uma hora alguém vai te copiar e vai registrar no seu lugar, ou você descobre que está usando o nome de alguém que já registrou. Que é pior ainda. O que é pior ainda. Imagine, você está lá, trabalha por um tempão, se esforça, se esfalfa naquele negócio, naquele empreendimento, e alguém mais esperto, mais ligeiro, vai lá e registra no seu lugar.
E aí chega uma cartinha dizendo para você, olha, você tem tantos dias para mudar seu nome, mudar sua fachada, mudar suas redes sociais, mudar suas embalagens, as etiquetas, mude tudo, sob pena de você sofrer aí o prejuízo de uma indenização. Meu Deus. E exemplo assim, uma empresa que recebe essa cartinha. Eu vou contar um negócio pra vocês depois, que vocês não têm noção, que eu vi em loco uma situação dessa. Eu vi em loco. E qual que é, tipo, o exemplo assim, a pessoa tem uma empresa e acontece isso. A indenização, como que funciona isso? É alta? Olha, já vi já vi notificação sem indenização, a pessoa só notifica para você em tantos dias mudar tudo e tá ok, você não tem que pagar nada. Como eu já vi notificação exigindo aí milhares de reais. Olha, Bruno, essa questão da indenização, né, se costuma ser muito ou não, cada caso tem que ser avaliado, né? Existe um caso recente que foi inclusive noticiado nas redes sociais sobre um salão de cabeleireiro no Distrito Federal, e o nome do salão era Ferrari, Salão Ferrari. E, inclusive, toda a decoração do salão era vermelho, os funcionários trabalhavam uniformizados, todos de vermelho, e fazia essa remissão à própria marca italiana Ferrari, né? A escuderia Ferrari. Nossa. E aí o dono do salão foi surpreendido com uma notificação da marca italiana Ferrari exigindo aí uma indenização de 50 mil reais. Isso para um salão de cabeleireiro é a morte, né? Pode significar a falência da empresa, inclusive. Poderia ser pior, né? Podia ser euros, né? Né? Ainda bem que foi reais. E aí ele teve que correr às pressas, apagar a fachada do salão, mudar o nome, mudar toda o layout do salão que induzia o cliente a achar que ali tinha a marca Ferrari, de fato, né? E aí, a gente ainda não sabe se esse caso vai ser levado para a justiça, mas o juiz, quando ele analisa, né, o valor de uma indenização, nesse caso, por uso indevido de marca, ele analisa todas as nuances da situação, né? O potencial econômico daquela empresa que usou indevidamente o nome, né? O juiz não pode arbitrar uma indenização que leve à falência daquela marca, né? Precisa ser uma indenização que iniba a pessoa de fazer aquilo de novo, né? Que restitua minimamente a parte lesada, né? A empresa que foi lesada, mas que também não prejudique o próprio negócio, a ponto daquela indenização ter que fazer com que o empresário feche as portas, demita funcionário, né? Isso não é saudável, né? Então, cada caso de indenização é ponderado. O juiz ele precisa fazer essa análise, essa ponderação e sopesar, né? Ter os dois lados da balança. Aquele que foi lesado por ter sido plagiado, copiado, né? E aquele empresário que usou aquele nome, se foi de má fé, né? Se foi intencional aquela utilização daquele nome, ou se ele agiu na boa fé, realmente ele não sabia, né? Então, todas essas circunstâncias o juiz considera na hora de indenizar, arbitrar, dar um valor de indenização. Isso acontece muito? Acontece. As pessoas duvidam que aconteçam, acham que vai acontecer só lá com grandes marcas, né? Eu acompanho, a maioria das pessoas que eu acompanho nos processos de registro de marca são pequenos empresários. E eu testemunho isso toda semana. Cliente que chega até a mim falando, olha, comecei agora, minha empresa tem pouco tempo, tem alguns meses, eu recebi essa notificação de uso indevido, o que eu faço? E fica desesperado. E geralmente são empreendedores que não têm registro de marca, né? Ou começaram um negócio, como eu disse anteriormente, né, sozinho, né, querendo fazer tudo, e aí não se atentou a essa questão do nome, né, se estava usando o nome de alguém,
E aí, mais dia ou menos dia, recebe essa notificação, esse susto, e ela tem ali 24 horas, 48 horas, 10 dias, 15 dias para poder mudar o nome, comprovar que mudou, sob pena de ser levada essa questão ao judiciário. Caramba! Inclusive aquele caso que você mencionou, que testemunhou, né, que presenciou uma situação dessa, seria legal você falar. Putz, é verdade. Outro dia a gente estava fazendo uma gravação e foi muito louco, porque, tipo, eu percebi uma movimentação, eu vi uma galera meio eufórica, assim, e, né, gente, tá acontecendo. E eles comentaram sobre essa notificação. Que a gente tá sendo notificado aqui porque a gente tem o nome da empresa e tem uma pessoa alegando que a gente tá usando o nome de forma indevida, né? Uhum. E falei, eita, esse é o caso pra Fábia. Pega o WhatsApp dela aqui, entra em contato, porque, nossa, e o dono da empresa falou, meu, como é que eu faço? Imagina eu ter que mudar toda a minha fachada, toda a divulgação que eu fiz, como que vai ficar isso, como que as pessoas vão conhecer minha empresa de novo, vão, né, tipo, como que as pessoas vão entender isso, né, porque tipo, você mudar o nome da empresa do nada, vão entender que, tipo, sei lá, faliu a empresa, sei lá, é muito estranho, né? Uhum. E nesse momento que eu vi, assim, meu, como que é importante isso, porque, né, imagina, você recomeçar uma empresa que já tá, né, caminhando, né? É muito comum, Bruno. Infelizmente, é muito comum. Para quem recebe essa notificação, é um choque. Que nem você tá focado ali em vender, né, atrair clientes, em faturar, e de repente você ter que lidar com essa situação de ter que mudar o seu nome. Imagine, eu falo, daqui em diante, Bruno, você não chama mais Bruno, muda seu nome, porque não quero que você use esse nome, porque esse nome é meu. Imagine, você perde a sua identidade, né, porque o nome de uma empresa é a identidade dela, né, sem querer exagerar, mas é a alma da empresa, é a marca. Né? Imagine você ter que mudar ao longo do caminho, né? Você tem ali seus clientes já te identificam no mercado com aquele nome e ter que mudar. E acontece. Ô, Fábio, mas deixa eu te perguntar, exemplo assim, que nem a gente estava falando muito da concorrência desleal, Uhum. é isso, né? O que impede hoje, é um bom contrato que impede um funcionário ou uma pessoa que compra uma franquia de remodelar esse negócio, às vezes pegar cliente, ou fazer um negócio parecido, às vezes, vamos dizer assim, do outro lado da rua, literalmente? Sim, é um bom contrato? Um bom contrato aliado com uma assessoria jurídica especializada nesse segmento, né? Porque assim, na internet, se você for procurar, você acha ótimos contratos, modelos ótimos. Você fala, nossa, isso aqui cabe perfeitamente. Mas nunca vai ser perfeito. Um contrato que caiba como uma luva para o seu negócio precisa ter a atenção de um profissional que vai cuidar desse contrato, atento às suas necessidades. Um especialista, né? Um especialista, que nem você tem problema no coração, você vai num ortopedista? Você vai no veterinário? Não, né? Você tem problema no coração, ou você vai num cardiologista, né? É a mesma coisa quando você quer proteger a sua empresa. Você tem que buscar pessoas profissionais que entendam dessa parte empresarial, né? E isso envolve a marca, isso envolve patente, se você estiver inventando alguma coisa, isso envolve os contratos que você vai fazer, seja com os seus colaboradores, seus funcionários, se você tem uma franquia com os seus franqueados, e seja também os contratos que você faz com os seus clientes, né? Com cliente também? Com cliente também. Tem situação que você faz contrato com o cliente. Vamos supor, você como fotógrafo, né? O cliente te contrata, quer as suas imagens, quer o seu trabalho, né? Então, ele contrata todo o seu conhecimento. Não é só a sua câmera, o seu clique. Todo o seu conhecimento que está por detrás do clique. E a foto que você faz, ela também é um produto do seu trabalho, que é protegido
pelo direito de autor. Então, a pessoa não pode pegar a foto que você fez e sair por aí fazendo outdoor, colocando num jornal, numa revista, sem que você tenha autorizado essa pessoa a isso, né? Porque você continua sendo o autor daquela foto. Você quem produziu aquela imagem. E você não quer que sua foto se vincule, por exemplo, vamos supor, pensar assim na situação mais absurda. Uma imagem que você fez e vai parar num site de pedofilia infantil. Pensar assim. Jesus, você quer seu nome associado numa situação dessa? Jamais. O que vai te proteger disso? Um bom contrato. Contrato que você faz com o seu cliente. Quando eu atendi né, fiz alguns trabalhos para algumas marcas grandes e a gente cedia esses direitos. Isso, é a cessão de uso de imagem, né? Você cede para o seu cliente o direito de usar a imagem, mas você continua sendo autor. E quando você faz essa cessão, é importante que você faça essa cessão direcionada. Para onde ele vai levar essa imagem? Em que canais de comunicação que ele vai poder divulgar aquela imagem? Porque se ele divulga fora daquilo que foi combinado, e se você tem um contrato disso, você pode cobrar uma indenização pelo uso indevido da imagem fora do objeto da contratação, fora daquele limite que vocês contrataram. Até mesmo para ter uma responsabilidade, né? Sim. Então, um exemplo assim, aquela imagem, né? Porque o que eu vivo hoje, exemplo assim, a gente vai fazer uma campanha, um lançamento de um produto, de uma marca ou de uma coleção, se aquilo vaza, né? Se só o cliente tem detenção daquela imagem, você já... né? Você se resguarda ali em relação, né, daquele material, né? E se vai parar na mão de outra empresa, né? Quem que cedeu essas imagens? Foi cedida? Ou essa terceira pessoa que está utilizando as suas imagens, ela está copiando sem a devida autorização? Então, são situações que tudo isso você evita maiores dores de cabeça quando você tem um contrato te protegendo, entendeu? É que nem você falou, a gente falou a palavra especialista sobre o assunto, né? Hoje a sua especialidade é esse tipo de trabalho. É esse tipo de trabalho. Eu sou advogada, né? Advoguei por muitos anos na área civil, direito de família, e no meio disso, eu fui me descobrindo na área da propriedade intelectual, que é essa parte que cuida de registro de marca, patente, direito autoral, questão dos contratos de franquia, direito de imagem, né? E eu fui me interessando por essa área. E aí, recentemente, eu abri uma empresa, um escritório de propriedade intelectual que é voltado só para isso. Como que chama? Átomo Marcas e Patentes. Faz quanto tempo que você começou, vamos dizer assim, a se descobrir nesse segmento? Olha, em 2014, na época eu estava namorando o meu marido, foi até interessante esse início. Eu gosto de contar isso porque nem tudo começa com flores, né? Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. E comigo não foi diferente. Eu estava namorando. E aí o meu marido, logo quando a gente começou a namorar, ele abriu uma agência de publicidade. E ele quis registrar o nome da marca da agência. E foi ali o meu primeiro contato com o registro de marca, com o processo de registro de marca. Porque até então, na faculdade, essa matéria nunca tinha nem passado na minha frente, né? E ele pediu para eu cuidar do processo dele de registro de marca. E eu fui. Acompanhei, e aí nós não obtivemos o registro da marca dele. Por uma falta de inexperiência da minha parte, que eu não soube fazer a pesquisa, não sabia que tinha que fazer essa pesquisa de nome, de anterioridade, para saber se já não tinha outra marca registrada com nome parecido, e apareceu no meio do caminho uma marca que não gostou do pedido dele. Eita. E era um nome bem parecido. E no fim da história, o INPI não registrou a marca dele. Mas dali eu já tive muita experiência. E aí eu me interessei por aquele segmento e fui buscando cobaias, vamos dizer assim. Eu falei, alguns colegas empreendedores, viu, você não quer registrar a sua marca? Vem aqui que eu registro para você e tal.
vamos fazer um esquema e tal. E aí foi indo, eu fui aprendendo e fui gostando. E desde final de 2019, começo de 2020, eu realmente foquei nisso, né? Deixei o escritório de advocacia que eu estava trabalhando e decidi abrir a minha empresa de propriedade intelectual. Não é um escritório de advocacia, apesar de eu ter o conhecimento jurídico, né? Mas hoje o escritório ele é focado nisso, nessa parte. Registro de marca, direito autoral, patente, toda essa proteção, vamos dizer assim, é o que a gente chama de bens intangíveis, né? Tipo, você não vê o direito autoral, né? Você não toca o direito autoral. Então, são bens intangíveis, são propriedades intangíveis. Então, o escritório hoje ele tem essa missão de proteger esses ativos intangíveis, que é a marca, a patente, o direito autoral, direito de imagem. E é um segmento bem interessante. E por que você demorou, vamos dizer assim, tanto tempo assim para você abrir o seu escritório? Olha, foi uma questão de amadurecimento mesmo, né? Eu sempre gostei de advogar, muito assim, de direito de família, né? Tanto que no meio de estudo, né, eu fui buscar outros conhecimentos além do direito, como a constelação familiar, justamente para auxiliar, na época, os clientes de direito de família, né, durante o processo. E eu sempre fui apaixonada por direito de família. Tem especialização nessa área, mas, em paralelo, eu estava sempre ali namorando com a propriedade intelectual, com o registro de marca, né? Então, foi uma questão, assim, de amadurecimento mesmo. Quando eu me senti pronta, falei, não, agora eu me sinto suficientemente capacitada para caminhar sozinha e difundir isso aqui na nossa região. Porque se você for procurar, os principais escritórios de registros de marca, marcas e patentes, não estão aqui no interior, eles estão nas grandes cidades, né? Então, por isso que às vezes é muito difícil para o empreendedor do interior, né, ter acesso a essas informações, ter acesso a esse tipo de profissional. Então, por uma questão de interesse, por eu gostar muito dessa área, e uma visão estratégica mesmo de posicionamento de mercado, por não ter profissionais nessa área aqui, então eu decidi focar a minha atuação nesse segmento desde 2020. E hoje a gente está aí já caminhando para quase 60 marcas protegidas nesse período aí de quase 2 anos. Daqui a pouco eu vou contar para vocês como que eu conheci a Fábia, que é muito legal. E a gente também entendeu como que por que ela escolheu o nome, né? Átomo. Átomo. Como que foi esse processo criativo dela. Antes disso, eu vou passar um recadinho aqui para vocês. Se inscreve aqui no nosso canal. Vai aparecer aqui, ó. Se inscreve no nosso canal. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, entra no YouTube. A gente está chegando a 1000 inscritos. Lembrando, né, gente? Nosso canal foi hackeado lá, finalzinho do ano passado. A gente perdeu todos os inscritos, a gente perdeu todos os programas. Então a gente está chegando a 1000 inscritos. Então se inscreve aqui. É uma forma de você ajudar a gente. Segue a gente no Spotify. É a segunda plataforma que a gente tem nossos programas todos completos. Os programas que vocês... Putz, Bruno, eu assisti um programa aqui e não tá mais aqui. Porque foi hackeado o nosso programa, nosso canal, e a gente perdeu todo o nosso programa. Mas no Spotify, todos estão disponíveis. Todos os programas. Então você consegue entrar lá e ouvir. Outro recadinho, quero fazer um agradecimento muito especial para a HCred. A gente está falando muito aqui de empresa, abrir um negócio. E, gente, é o que eu falo para vocês em todos os programas. A HCred é um patrocinador nosso que ajuda vocês a abrir seu negócio. Ou, se você tem uma empresa e quer dar um up nela, ela vai te ajudar a ir para vocês irem ir a esse outro nível da sua empresa. A expandir, comprar mais equipamentos, contratar mais gente, aumentar seu estoque. Gente, inúmeras opções. É esse meu recadinho. E agora minha pergunta para a Fábio, que nem a gente estava falando.
por que o nome Átomo, né? Como que surgiu esse nome? Será que ela já tem patente disso? Será? É isso, gente. Bom, átomo. Eu confesso para você que o nome veio assim de um brainstorm mesmo. Eu estava no final de 2019 ali, eu realmente já estava decidida a empreender, né? Sozinha, a montar esse escritório de marcas e patentes, e eu precisava de um nome. E eu não queria um nome comum, um nome óbvio, né? Eu sou aquariana, Bruno, então o aquariano quer ser diferentão, né? E eu não sou diferente dos demais aquarianos. E eu falei, não, eu quero um nome que assim, não tenha um significado tão óbvio, mas que tenha um significado, né? Então eu sentei. Aliás, fica aqui a recomendação para você que está buscando um nome para sua marca, fazer esse brainstorm. O que é esse brainstorm? É você sentar, né, bumbum na cadeira, pega papel, pega caneta e coloca ali tudo que você gosta de fazer. Não interessa qual a marca o negócio que você quer abrir. Coloca ali tudo que você gosta de fazer profissionalmente, tudo que você gosta de fazer no seu lado pessoal. Eu sei cozinhar bem, eu sei bordar, eu sei pintar, eu sei tocar guitarra. Vai colocando ali tudo que você sabe fazer na vida. E todos os seus sonhos. E como que você pode alinhar isso no seu trabalho? Trazer essas suas habilidades pessoais e profissionais para o seu negócio. E eu fiz isso. Coloquei lá. O que a Fábia gosta? A Fábia gosta de cozinhar, a Fábia gosta de ouvir música, gosta de beber cerveja artesanal, gosta de fazer churrasco com o marido, gosta de falar sobre registro de marca, a Fábia gosta de conversar, ouvir histórias, a Fábia gosta de ouvir os dois lados de uma mesma história, os dois lados da moeda. Eu sempre vou ouvir a sua história, mas também vou querer ouvir a história do outro que tem a seu respeito. Então eu sempre gosto de ter essa visão ampla, 360 graus de tudo, sabe? Então, aí eu pensei, o que representa isso, né? Que forma figurativa que tem essa questão de ter dois lados, ter o lado positivo e negativo? Aí veio assim, foi um estalo mesmo, de verdade. Veio esse nome, átomo. Aí eu fui recapitular lá a aula de biologia, de ciências da escola. Aí eu lembrei, né, qual que é a estrutura do átomo. O átomo, ele tem o lado positivo, né, os prótons, tem o lado negativo, são os elétrons, tem o núcleo neutro, que são os nêutrons, né? E eu falei, nossa, faz sentido isso dentro do direito, né? Porque o direito tem, né, um lado positivo, um lado negativo, e o advogado às vezes entra ali no meio para ser uma parte neutra, né, para tentar neutralizar esses dois polos. Eu falei, faz sentido aqui. Aí eu fiquei com esse nome, eu falei, vai ser átomo. Só que no meio do caminho eu acabei usando o meu nome para divulgar o escritório, né, Fábia Nunes, e eu falei, não, eu quero voltar lá naquele nome. E daí, recentemente, eu de fato registrei o meu nome, esse nome está registrado, Átomo Marcas e Patentes. Eu não poderia falar de registro de marca se eu não tivesse a minha própria marca registrada, imagina, né? E foi aí que daí saiu, de fato, nasceu o escritório, né? Átomo Marcas e Patentes, e eu gosto da sonoridade que esse nome tem. Ele é curto, ele tem uma entonação fonética forte, né? Átomo, né? E é um nome diferentão. Então, você tomou a decisão em 2020 de abrir a empresa. Isso. Uma coisa assim, por exemplo assim, a pessoa, quando que é o momento certo de abrir? Por exemplo assim, quando que você tomou essa decisão e quando que as pessoas têm que tomar essa decisão de ter a patente? É no momento que decidiu o nome, já faz isso? Como que é? Olha, não tem, a lei não diz o momento certo, não, é em tal momento, é em tal fase do seu negócio. Isso não está escrito, né? Mas eu costumo dizer,
Se você tem um nome e que você acredita nele, se você acorda e dorme todos os dias pensando naquele nome de fazer dar certo, então esse é o momento de fazer o registro da sua marca. Agora, se você não está preocupado com esse nome, se você não dá a mínima para isso, é mais uma forma de apenas ganhar dinheiro pelo dinheiro, e tudo bem se alguém te copiar, ou tudo bem se você estiver copiando o nome de outra pessoa, apesar de não estar tudo bem, né? Mas se você tem essa sensação de que esse nome representa um sonho para você, de que esse nome ele é um ideal para você, né? Porque se você trabalha com o coração, se você tem o seu trabalho, o seu empreendimento como uma forma de se realizar, então, a partir do momento que você tem o nome, procure protegê-lo, né? Nem quando nasce um filho, você não espera ele ter 5 anos para fazer o registro dele no cartório, né? Você sai já da maternidade com o registro feito, né? Então, por que com a marca a gente deixa acontecer? Vai levando, vai levando. Não, a partir do momento que você tem esse nome, registre. E eu fiz isso lá quando eu estava desenhando, fazendo esse brainstorm do nome da minha empresa. Em 2019, eu fiz o primeiro registro dele já. Só que não era Átomo Marcas e Patentes, era Átomo Advocacia Integrativa. E eu fiz o registro desse nome, o nome foi registrado, só que eu acabei engavetando Átomo Advocacia Integrativa porque eu não queria advogar, não queria ser escritório de advocacia, então eu acabei engavetando esse nome. E aí usei o meu nome, Fábia Nunes, e aí vem uma outra questão, nome próprio também precisa de registro de marca. Sério? Sério. Nome próprio. Precisa de registro de marca. Exemplo, Fábia Nunes, advocacia tem... Se eu quisesse usar o meu nome como uma marca de um escritório... Tem que ter. Tem que ter. A partir do momento que você sentido. usa o nome como marca, você tem que ter o registro. Eita, deixa eu registrar o Bruno Loureiro lá, senão... Se você usa o seu nome como Você sabe que um dia me nome, falaram isso brincando e agora você falou, eu fiquei um pouco preocupado. Sim, sim. Porque um dia um amigo meu falou assim, pô, você tem registro do seu nome? Tem aqui a certidão de nascimento. Não, mas é registro de marca. Mas que louco, né, meu? Exatamente. Que louco. Imagine, se eu decido usar Fábia Nunes, marcas e patentes, vamos supor. E eu não registro, porque eu acho que não precisa de registro porque é meu nome. E aí surge uma outra Fábia Nunes, e existe várias, tá? Eu já pesquisei, existem várias Fábias Nunes, e uma Fábia Nunes X registra lá, Fábia Nunes, marcas e patentes. Aí ela vem me notificar e dizer, Fábia Nunes, você não pode usar a marca Fábia Nunes, marcas e patentes, porque ela está registrada por uma outra Fábia que não é você. Aí eu não posso usar Fábia Nunes, marcas e patentes, mas é o meu nome. Mas em termos de propriedade intelectual, em registro marcário, não é minha propriedade. Chega a ser um absurdo, né? Chega a ser um absurdo, mas é a forma como o registro de marca é tratado no Brasil. Injusto ou não, absurdo ou não, é a legislação. E a gente mora aqui, né, no Brasil. Então, a gente tem que se submeter à legislação do Brasil. E aí, dando sequência, eu registrei lá atrás Átomo Advocacia Integrativa, engavetei, e depois eu dei início ao processo de registro da Átomo Marcas e Patentes. E aí... Demora, Fábio? Olha, demorava-se muito. Há alguns anos atrás, os processos de registro chegavam a demorar aí 4, 3 anos. Porque a gente está falando de um órgão público, né? A gente sabe que as repartições públicas no Brasil, às vezes, funcionam à marcha de tartaruga, né? Mas, de uns tempos para cá, essa situação melhorou, graças a Deus. E, hoje em dia, um processo que corre normalmente, sem nenhuma intercorrência, em torno de 10 meses já sai o registro. Já sai o registro, 10 meses. Já tive casos onde o registro saiu em 6 meses. Um pouco antes da pandemia estava bem rápido, sabe? Então já teve registro que saiu em 6 meses.
Mas daí, com a pandemia, como você mencionou, né? Muitas empresas começaram, então meio que tumultuou e aí agora tá levando esse período. Uma coisa, exemplo assim, que a gente tá falando muito de marca, tudo pode virar uma marca, porque, exemplo assim, vamos falar uma marca bem conhecida, que todo mundo conhece, Pernambucanas. Uhum. Pernambucanas, se a gente for falar assim, é uma palavra do vocabulário brasileiro comum. Comum, se tornou comum, né? Igual Havaianas, sei lá, coisas assim. Como que essas empresas conseguiram essa patente de um exemplo disso? Porque é esse mesmo procedimento. Tudo começa com o registro de marca, né? E você mencionou aí marcas que são comuns, né, para o nosso vocabulário já. A gente fala Havaiana para mencionar chinelo, mas Havaiana não é produto. Havaiana é marca, que nem Gillette, né, aquela que faz a barba. Gillette não é o nome do produto. O produto se chama lâmina de barbear. Gillette é a marca. É que a marca se tornou tão comum, né? Tão comum, que a gente confunde o produto com a marca. Band-Aid, curativo. É curativo adesivo, mas Band-Aid é marca. Você chega na farmácia e fala, eu quero um Band-Aid. E nem sempre você leva a marca Band-Aid. Você leva, às vezes, a mais barata, que é outra marca, mas você compra aquilo como Band-Aid. Você confunde a marca com o produto. Todas essas marcas, para chegarem nesse ponto de se tornarem comuns, corriqueiras, né, da gente a ponto de confundir produto com marca, todas elas começaram lá atrás, com esse processo de registro no INPI, aqui no Brasil, né? E o que eu quero dizer com isso, Bruno? São marcas estáveis hoje. A Pernambucanas não muda de nome a cada 6 meses. Ela pode até mudar, às vezes, as cores, o layout das letras, né? Mas o nome é sempre o mesmo. São marcas estáveis, né? A Havaiana sempre vai ser Havaiana, sempre foi e sempre vai ser, acredito eu, né? Não é estratégia deles mudarem de nome, até porque eles estão no mundo inteiro, né? Mas o que garante essa estabilidade, essa performance contínua no mercado de ter sempre o mesmo nome é decorrente de uma única coisa, do registro de marca. Com o registro de marca, você consegue construir essa estabilidade no mercado. Estabilidade no sentido de ser sempre o mesmo nome. Entendeu? Então, todas essas marcas que são estáveis hoje, que a gente escuta o nome e é natural ouvir, são marcas estáveis, por quê? Porque lá atrás iniciaram esse processo de registro, de proteção. Mas exemplo assim, eu vou lá e eu crio exemplo assim, eu vendo exemplos aqui, uma linha de xícaras. Daí eu faço a xícara tal lá. Eu posso patentear o nome xícara? Não, nomes comuns não se registra, tá? Por quê? Porque xícara não é nome de marca, é produto. Né? Xícara. O que você poderia é atribuir um nome para essa coleção que você desenhou, a sua assinatura, entendeu? E o seu nome que assina essa coleção, esse desenho, aí sim você pode registrar. E outra coisa aqui que a gente ainda não falou, né? Por exemplo, eu desenho um formato de xícara inovador, algo novo, único, um design único. Esse desenho eu também posso proteger. Seja pelo direito autoral, né? É de minha autoria esse desenho, né? Como se for uma xícara que eu posso colocar em produção industrial, em larga escala, pode ser protegido pelo desenho industrial também, que é feito também no INPI, no mesmo órgão. Ou seja, o mesmo objeto, que nem eu mencionei, né? O exemplo do celular, que pode ser patenteado, que pode também ter o registro de marca. E existem outros objetos que, além da patente ou além do registro de marca, pode também ter o desenho industrial, protegendo
o direito autoral, Mas você tá falando várias proteções em um único objeto. O INPE é um registro de marca nacional. Se eu fizer um registro de marca, isso vale para outros países? Não. A lei brasileira, ele confere a proteção no território nacional. Mas dá um exemplo assim, se eu quero uma empresa que expande, exemplo, a Coca-Cola. Ela tem que fazer um registro em cada país? No exemplo da Coca-Cola, ela não tem necessidade de fazer um registro em cada país, porque ela é o que a gente chama de marca notoriamente conhecida, né? Marca de alto renome, perdão. A Coca-Cola é uma marca de alto renome. Marcas de alto renome, elas... É a única exceção da lei que não precisa de registro de marca. Mas, por exemplo, eu, pequeno empreendedor, vou começar a exportar para Portugal. Por exemplo, a minha marca. Eu vendo um produto X e eu quero que minha marca seja reconhecida lá. Para eu ter essa proteção que eu tenho aqui no Brasil de registro de marca, lá em Portugal eu preciso fazer o registro lá. Tá? E existe hoje em dia uma facilidade para proteger marcas em outros países. Então, por exemplo, se eu quero proteger minha marca em mais de um país, existe hoje o que a gente chama de Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid, ele é um tratado, é um acordo internacional que o Brasil faz parte. É um protocolo que tem mais aí de quase 200 países, se não me engano, participando. E através desse Protocolo de Madrid, eu consigo fazer pedidos de registro de marca nos países onde eu quero a proteção. Então, por exemplo, eu vou para Portugal, vou para a Espanha e vou para o México. Vamos supor, eu estou exportando para esses 3 países. Através do Protocolo de Madrid, aqui no Brasil, eu consigo disparar, vamos dizer assim, os pedidos de registro para esses países ao mesmo tempo. E eu não preciso falar o idioma deles. Como o Brasil ele tem a Secretaria Interna que faz parte desse Protocolo de Madrid, então eu pago em real as taxas desses países, pago em real, sou atendido com a língua portuguesa, nosso idioma, e consigo o registro nesses países. Então, é uma facilidade através desse Protocolo de Madrid, se eu tiver a intenção de expandir para outros países. Mas tem uma questão. Às vezes, a marca que está registrada aqui no Brasil, às vezes não consegue registro lá fora. Por quê? Porque, às vezes, o nome que eu quero proteger lá fora já tem registro por outras pessoas. Então, tem que ter uma atenção especial. Se você quer expandir, de já saber para quais países você quer e se nesses países você vai poder utilizar o mesmo nome. Tá? Que legal. Se não me engano, McDonald's na Austrália não é McDonald's, é outro nome. Justamente por essa questão. Porque preciso confirmar até. Estou lembrando aqui porque é um caso que eu estudei há bastante tempo. Lá dentro da Austrália, McDonald's está registrado, mas por uma outra empresa. Eita. E aí, por isso, eles não puderam manter o mesmo nome lá. Viu? Que legal, meu. Deixa eu te perguntar. Agora você está vivendo um segundo momento da sua vida, né? Que é a expansão do escritório, né? Da sua empresa, da Atomo. E você deixou de lado esse outro lado que você tinha do início da sua carreira, de atender essa parte de advocacia, que era mais... Sim. Eu acabei abrindo mão, né? Eu fui fazendo essa transição bem tranquila, assim. Foi uma transição bem aos poucos, né? E daí, quando eu foquei na propriedade intelectual, no registro de marca, eu fui me desligando, vamos dizer assim, né? Cortando o cordão com a questão do direito de família, que era a minha especialização. Tanto é que não tenho audiências, não faço audiências. Eu realmente, hoje eu me considero empresária de propriedade intelectual. Eu sou mais empresária hoje do que advogada, vamos dizer assim. É claro que
advogada a gente nunca deixa de ser, né? Continuo inscrita na OAB e tudo. Mas eu me posiciono hoje no mercado como uma empresária de registro de marca. Como que você vê agora esse mercado que você está se inserindo, vamos dizer assim, 2 anos, né? Mas vamos dizer que você está inserindo. Você acredita que Avaré e a região tem potencial para crescer? Muito potencial, muito potencial. A gente escuta, né? Eu não sou avareense, tá, Bruno? Eu sou ouriense, eu sou de Ourinhos. Tô aqui tem 10 anos, né? E eu sempre escuto que Avaré é uma cidade parada, que tinha tudo para crescer, que pela idade que tem, né, mais de 150 anos, era para estar melhor ou igual a Botucatu, que é aqui a vizinha, né? Mas eu acredito que muitas vezes essa falta de oportunidade se deva em razão da ausência de profissionais. Porque assim, para a gente crescer, a gente tem que ter uma infraestrutura, né? Então, se eu quero que empreendedores registrem suas marcas, como que eu vou exigir isso dos empresários se eles não têm aqui na cidade uma oportunidade de fazer isso com um especialista? Muitas vezes eles têm que ir em São Paulo, no Paraná, Curitiba, né, em grandes centros. Então, eu vejo muito potencial. Onde as pessoas falam, aqui não vai para frente, eu vejo, tem muito para ir para frente, né? Então, eu vejo muito potencial aqui. É um nicho, é um segmento que os empresários ainda estão carentes de informação. O que eles sabem é de ouvir falar, né? Não são conhecimentos, informações a fundo. Então, eu me vejo assim como porta-voz de levar essa informação para os empreendedores, né? Da importância do registro de marca. Tudo é importante, né? A comunicação é importante, a publicidade é importante, você estar nas redes sociais é importante, mas antes disso tudo tem um passo antes, que é você estar protegido, né? Você fazer uma publicidade protegido, fazer um comercial protegido, sabendo que sua marca está registrada. Então, assim, tem muito potencial aqui na nossa região. Avaré tem muito potencial, tem muita gente criativa em Avaré. E muitas vezes o que falta é informação. A informação chegar nessas pessoas, sabe? E a informação, ela tem esse potencial, né, de levar as pessoas a outro nível, né? E as empresas também vão em outro nível quando elas estão seguras e protegidas. E vamos dizer assim, é o intuito do podcast também. As pessoas entenderem a importância disso. Entender que se ela está abrindo uma empresa, ou se ela já tem uma empresa e não tem esse registro, como a gente contou aqui em loco, né? Que existem empresas abertas que aconteceu essas situações e que, ninguém está assegurado se você não tem o registro da sua empresa, né, Não, é que nem uma vacina, né? Você toma a vacina para ganhar imunidade e não contrair uma gripe, por exemplo, né? Então, quem tem o registro não quer dizer que não vá ter dor de cabeça, né? Mas se tiver, vai ser uma dor de cabeça bem pequenininha. Foi engraçado o jeito que eu conheci seu trabalho, porque quando o podcast foi criado, uma cliente minha falou assim, eu acho que você tem que fazer o registro disso. Porque tem um brand legal e realmente foi quando eu conheci seu trabalho. E se a gente não faz o registro naquele momento, a gente não sabe, né? É uma coisa que está em alta e uma pessoa qualquer poderia vir e pegar o nome de um projeto e aqui a gente vê isso acontecendo que nem você contou, né? Para mim, isso pode acontecer com empresas de outros segmentos, não só com você. Sim. E por mais que a gente fale, mas já está acontecendo um projeto, a gente já tem uma empresa. Sim, pode acontecer com você, independente do segmento. Pode, a qualquer momento. Tem empresas
longa data, de, por exemplo, 10, 20 anos, que não tem registro. Meu Deus. E elas acham que, por ter tanto tempo de estrada, já meio que adquiriu uso capião, vamos dizer assim, né? Tipo, eu uso essa marca há tanto tempo, 30 anos, então eu já tenho uso capião da marca, então não preciso registrar. Não é assim. Não é assim. Da mesma forma que essa empresa teve sorte, vamos dizer assim, de poder usar esse nome por tanto tempo sem registro, amanhã ou depois ela pode não usar mais, porque alguém foi lá e registrou. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que o empresário vive no risco, né? Tudo é risco. Você abrir uma empresa é um risco. Você não sabe se daqui 5 anos você vai estar aberto ou fechado. Você trabalha para que esteja, né? Então, a atividade do empresário já é um risco em si, por si mesmo. Então, por que você vai aumentar ainda mais esse risco trabalhando sem registro? Tem risco que você pode evitar. Você pode minimizar, né? A marca é um risco desse, né? O risco de faturar, de não faturar, de ter prejuízo, são riscos que você pode contornar, mas pode acontecer, né? Agora, o risco de trabalhar sem um registro de marca é dar um tiro no pé. É um risco que você pode minimizar. Com certeza. Você mencionou, né? Tô aqui trabalhando, amanhã ou depois posso não estar? Então, vamos mitigar esse risco, vamos diminuir. Hoje, você está com um novo projeto, vamos dizer assim, né? Isso acho que te motiva muito, né? Partir para sua empresa nova, trazer todo esse novo projeto, vamos dizer assim, né? E o que te motiva hoje? Qual que é o start seu ali todo dia que faz você voltar para a empresa? Porque não é só o dinheiro, né? Não. Você já tinha vamos dizer assim, um trabalho consolidado e vamos dizer assim, você resetou tudo. Sim. O que te move hoje? Olha, tem uma história pessoal que me move. Eu tenho uma admiração muito grande por quem empreende, porque eu venho de uma família de comerciantes. Meus pais tinham loja em Ourinhos, de calçados. Eu nasci praticamente dentro da loja, aprendi a andar dentro da loja, e eu sei o quanto é duro para o empreendedor, principalmente quem tem comércio. Como é difícil trabalhar com as portas abertas. Você tem que estar ali todos os dias, pontualmente, faça chuva, faça sol, com problema em casa ou não, com a conta no vermelho ou não, você tem que estar ali para atender os seus clientes. Então, eu tenho um profundo respeito e admiração por quem empreende. Justamente por ter nascido, crescido nesse meio. Então, quando eu bato tanto nessa tecla do registro de marca, parece até que é repetitivo, é porque eu sei o quanto custa para o empreendedor ter aquela marca. Eu sei. Eu sei o quanto é difícil para o empreendedor levantar cedo todos os dias e vender, batalhar, pagar funcionário, estar em dia com o leão, com o governo, com os impostos e ainda ter seu lucro. E quando eu falo de proteger a marca, não é só a marca, é esse sonho todo que está por detrás, é todo esse sacrifício que está por detrás da marca, que o empreendedor, que só quem empreende sabe o sacrifício que é empreender no Brasil. Então, o meu discurso, a minha missão é levar essa informação para o empreendedor para que ele sofra menos. Que é sofrido. A gente sabe, você empreende, Bruno, você sabe quanto é sofrido empreender. Então, se eu puder, com o meu trabalho, com aquilo que eu sei, minimizar um pouco esse sofrimento, tornar esse caminho um pouco mais leve, eu vou fazer através do registro de marca e através da proteção de outros ativos intangíveis que esse empreendedor vem a ter. Então, o que me move, o que me faz levantar da cama todos os dias é porque eu sei como que é a vida do empreendedor. Eu vi meu pai e minha mãe por quase 20 anos
empreendendo. Então, quando eu levanto, eu lembro deles, lá atrás. Quanto que foi batalhado eles manterem um negócio aberto. E a minha missão é ajudar o maior número de empreendedores possível para que eles consigam atingir a meta deles através da empresa que eles têm. Seus pais têm a loja ainda? Não, meus pais não têm. Meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. A loja estava aberta e daí nós mantivemos a loja aberta por mais alguns anos. E aí a loja acabou fechando. A loja não existe mais, o que é uma pena, mas também foi necessário, porque talvez se a loja estivesse aberta eu não estaria aqui hoje, né? Caminhos que só Deus sabe. Mas foi uma grande escola, Eu digo que foi a minha faculdade, a minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, foi ter crescido dentro dessa loja. Você trabalhou, depois que seu pai faleceu, você trabalhou até que idade na loja? Meu primeiro registro em carteira foi na loja dos meus pais, eu era office girl. Office girl? Tinha o office boy e eu era office girl. Tá lá no registro da minha carteira, eu fui registrada porque eu fazia serviço de rua, eu ia em banco. E na loja eu vendia, atendia, espanava as bancas, arrumava vitrine, limpava, fazia caixa, fazia tudo. E depois que a loja fechou, nossa, aí começou a minha aventura. Trabalhei em biblioteca da minha faculdade. Você tinha quantos anos quando a loja fechou? Eu tinha 19, 20 anos. Aí depois eu fui trabalhar como auxiliar de biblioteca. Depois eu fui fazer estágio na Procuradoria do Estado, trabalhei em cartório de notas. Depois eu passei num concurso da prefeitura lá na minha cidade, eu fui ser professora de educação infantil, professora de creche. Fui vendedora de Casas Bahia. Caramba. Já fui secretária de servir cafezinho em escritório. E depois, quando eu vim para Avaré, na época eu estava estudando para a prova da OAB, na segunda fase, e para ter dinheiro, eu vendia empada no comércio, fazia empada e vendia. E depois eu comecei a advogar, comecei a atuar no escritório, e daí só advogando. Então, assim, muitas experiências em muitas áreas diferentes, sabe? Isso foi muito engraçado, porque tudo que eu aprendi em cada lugar que eu passei, hoje em dia, quando senta um empreendedor na minha frente para conversar, e eu gosto de escutar a história, né? Eu me vejo na pessoa, porque eu passei por tantos lugares, aprendi tantas coisas, que isso enriquece ainda mais o meu trabalho na hora que eu converso com os empresários, com os empreendedores. Porque para ser empreendedor você tem que ser um pouco de tudo, né? Tipo assim, porque às vezes as pessoas vê a gente assim num certo ponto da nossa carreira e não vê toda essa trajetória, né? Não vê. Poxa, você faz 10 anos que você já é formada. Sim. Mas antes disso, você teve toda a vivência lá dentro do comércio da sua família. Sim. Você aprendeu muito. E mesmo assim, depois que você, né, infelizmente fechou a loja, você poderia, né, não sei, você poderia tomar vários rumos na sua vida. E mesmo assim, você foi trabalhar de tudo praticamente. Sim. E aí sim começar, né, a fazer sua faculdade. Sim. É muito interessante as pessoas, né, conseguir ver isso, essa crescente, porque não é fácil, né, meu? Não. Se hoje você consegue investir mais, você abrir seu escritório para você expandir, é tudo uma crescente, né? Veio tudo numa crescente, não foi do dia para a noite, né? Não, Bruno, nossa, você falou aí 10 anos, né? E em paralelo a tudo isso que eu mencionei, onde eu trabalhei, estava acontecendo a faculdade, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava ali trabalhando nos mais diversos lugares, estava acontecendo a faculdade junto. E eu confesso para você que durante a faculdade eu não tinha noção nenhuma do que eu ia fazer da minha vida depois da faculdade. Eu fiquei assim, eu acredito que muitos estudantes de direito estiverem assistindo aí, compartilham comigo dessa situação. Quando você termina a faculdade, se você não tem
vamos dizer assim, um padrinho, se não tem um parente ali da família que fala, ai, vem aqui trabalhar comigo e tal, se você não tem isso, você fica perdido. E eu passei na OAB, o dia que eu passei na OAB, eu dei risada de alegria, no outro dia eu estava chorando, porque eu não sabia o que eu ia fazer agora com aquela OAB, entendeu? Porque eu realmente não tinha noção. Apesar de ter tido diversas experiências em outros segmentos, eu não sabia se eu ia advogar, se eu ia partir para concurso público. Então, eu tive que, assim, eu tive que dar a cara a tapa. Por que você escolheu a advocacia? Olha, a princípio foi por uma questão de acaso, né? Eu estava recém-chegada aqui em Avaré e tive a oportunidade de começar no escritório e eu falei, vou experimentar a advocacia, né? Até então não tinha tido contato nenhum, né, com a advocacia e ali foi o meu primeiro contato e eu acabei gostando, né? Eu tinha em mente que eu ia estudar para concurso, mas acabei não indo para essa área. No meio do caminho, ali, quando eu estava com 5, 6 anos de formada, eu decidi voltar a estudar para concurso. Estudei por um tempo e desisti de novo, porque eu vi que concurso não é minha praia. Fazer todo dia a mesma coisa, por anos a fio, não é a minha praia. Então, eu decidi que empreender tinha muito mais a ver comigo, porque cada dia é uma situação diferente. Não quer dizer que é gostoso todo dia, mas é todo dia uma coisa diferente que a gente aprende. E porque exemplo, assim, você iniciar na advocacia é bem contraponto do que você cresceu, né? É que assim, existe uma ideia de que advogado não é empreendedor, mas né? Fala que advogado não pode vender, mas advogado é vendedor, né? A partir do momento que você se posiciona e diz o que você faz, você está vendendo aquilo que você faz, né? Então, dentro da faculdade de Direito, não ensina a gente a empreender. E você ser advogado ou trabalhar com outra área jurídica, que não seja a advocacia, é um exercício de empreender, né? Acontece que eu decidi vir para o empreendedorismo empresarial, né? Eu poderia ficar no empreendedorismo jurídico da advocacia, mas eu quis vir para o empreendedorismo empresarial propriamente dito, porque tem essa maior flexibilidade, essa maior liberdade, né? A gente sabe que dentro da advocacia existe o código de ética da OAB, que a gente está submetido, existe N situações que você é um pouco mais limitado, né? E quando eu decidi vir para o empreendedorismo puramente empresarial, né, eu deixei de lado funções que são práticas que são exclusivas de advogado, né? Eu não trouxe isso para o meu escritório justamente para ter essa maior liberdade, né, de empreender. E é fascinante, eu confesso para você que eu estou cada dia mais apaixonada por esse campo do empreendedorismo e hoje em dia o universo em que eu vivo é disso, porque em casa tem um publicitário, né, e que cuida de empresas, da divulgação da empresa, né, e isso me trouxe mais para perto desse lado empresarial, atrelado à minha história com a minha família. E o que não... Porque eu te perguntei isso porque eu queria entender o que não te levou a abrir uma loja também, igual os seus pais tinham. Olha, eu confesso que, assim, da minha experiência, ter um comércio é muito desafiante. É muito desafiante. Tinha uma coisa que meu pai falava, que assim, quem é comerciante é prisioneiro de porta aberta. Quem tem um comércio é prisão de porta aberta. E aquilo ficou na minha cabeça, porque assim, faça chuva, faça sol, você tem que estar ali, você tem que abrir. Véspera de feriado, você tem que abrir, não interessa, você tem que estar com a porta aberta, né? E eu decidi não abrir um comércio por poder conseguir conciliar com a minha vida pessoal, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, eu gosto de estar com ela, né? Se porventura eu preciso deixar de trabalhar para ficar em casa, eu posso, né? Coisas que eu não poderia se eu tivesse um comércio,
né? Por isso que eu tenho um profundo respeito e admiração, principalmente pelos comerciantes, por ter essa postura de diariamente estar ali com a porta aberta. E eu decidi vir para o escritório, né, esse ambiente mais corporativo, vamos dizer assim, empresarial, né, por eu conseguir ter essa flexibilidade. O escritório continua trabalhando, né, quando eu não estou lá, mas eu tenho essa maior flexibilidade, né? Eu consigo trabalhar da minha casa, quando eu viajo eu consigo trabalhar da onde eu estiver. Então, essa foi a opção de não ter sido comerciante, sim empresária. As pessoas acham que a gente ter flexibilidade quer dizer que a gente trabalha menos. É o contrário. É um erro, assim, gigantesco. É uma ilusão. Para quem está iniciando, achar isso, né? Não. Deixa eu te perguntar, como que chamava o seu pai? Celso. E hoje, você vendo a sua trajetória, vamos dizer assim, o que você traz hoje que você via que seu pai fazia de ensinamentos, que você traz hoje para o seu trabalho hoje, ou com a sua postura? Olha, eu diria com meu pai e com a minha mãe, resiliência é uma palavra que eu trago muito, que apesar das adversidades a gente está ali firme, não ter medo de começar do zero, porque quando o meu pai teve loja, a gente morou a princípio numa cidadezinha que se chamava São Pedro do Turvo. Se você for procurar no mapa, às vezes nem acha, de tão pequena. Nós tivemos loja lá e depois eles se mudaram para Ourinhos. E quando eles se mudaram para Ourinhos, não tinha ponto, não tinha o local certo. Eles trouxeram o resto, vamos dizer assim, daquele estoque que tinha na outra cidade. E aí, com aquele resto de estoque, o meu pai colocou uma banca, colocou 2 bobinas de papel no chão, uma tábua em cima das bobinas e colocou aquele resto de estoque que ele tinha. Eram sapatos feios. Quem passava ali achava até que era brechó, bazar, porque era bem precária a loja. Mas ele não teve vergonha, meu pai e minha mãe não tiveram vergonha de começar ali. E eu, da mesma forma, quando foi preciso vender empada na rua, eu fui, não tive vergonha nenhuma. Quando foi preciso servir cafezinho no escritório, eu fui, não tive vergonha nenhuma. E então, isso que eu trago deles, essa resiliência, esse destemor com relação ao que os outros vão pensar, não penso, medo do julgamento alheio, podem falar o que quiser, eu estou aqui trabalhando, tenho boleto, tenho filho, tenho família, tenho marido, tenho contas, tenho pessoas que dependem de mim, tenho clientes que dependem de mim, então o que for preciso eu vou fazer. Hoje eu estou no salto, estou maquiada, amanhã se for preciso a gente está de tênis, de jeans, trabalhando sem problema nenhum. Então isso foi o que eu aprendi muito com os meus pais. Você acha que hoje as pessoas estão muito apegadas ao ego? Um exemplo assim, que nem você falou que seu pai teve uma situação e ele teve que, colocar a cara a tapa ali e tirar muito do pouco que ele tinha. E você teve isso também em alguns momentos. Você teve que fazer o café, você teve que... Você sabia, você estava fazendo uma faculdade, você já tinha um norte ali que você queria ser advogada, mas mesmo assim você né? E você não acredita que hoje as pessoas estão muito apegadas ao ego? Tipo, eu não vou fazer isso porque... Isso não... O que vão pensar de mim? Sim, Bruno. As pessoas estão muito imediatistas, né? A rede social ela é fantástica, mas a gente só vê 1/12 da vida do outro, né? A gente está aqui no feed vendo a vida das pessoas e tudo é bonito, né? Tudo é bonito. Então a gente quer aquilo pra gente, mas a gente não quer pagar o preço, né? Então as pessoas querem tudo para ontem, esquece que para alcançar algo tem um processo, tem um caminho. Ninguém nasceu de 2 meses, todo mundo nasceu de 9 meses, né? Então teve um processo para você nascer.
E na vida é assim, tudo é assim, né? Essa planta demorou um tempo para nascer, né? Você demorou um tempo para estar aqui hoje, eu também demorei um tempo para estar aqui hoje, sentado falando com propriedade sobre registro de marca. Então, tudo leva tempo. Se você quer para ontem, já fracassou. Já fracassou. Então, e as pessoas trazem isso para os negócios, né? Essa mentalidade traz isso para a empresa. Ai, eu quero... abrir um Instagram e quero já ter 10 mil seguidores. A pessoa cai no absurdo de comprar seguidor. Por quê? Porque quer número, apenas. Então, esse imediatismo está levando as pessoas à ruína, assim, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Da hora. Eu acho muito legal a gente pontuar, conversar sobre isso, porque acho que está muito conectado com a sua história, né? Uhum. E entender, né, como que você chegou aqui. Porque tudo são processos, né? Sim. Se a gente entender como que você saiu da empresa da sua família para você ter a sua empresa hoje, que venha muitas bênçãos para você, que você cresça, Amém. que sua equipe cresça. E parabéns pelo projeto, pela profissional que você é. Obrigada. Você quer deixar algum recado pra galera que está te assistindo, que tá te ouvindo? Eu quero. Se você tem um sonho, seja ele pequeno ou grande, e não importa se esse sonho está atrelado a ganhar dinheiro ou não. Quando eu falo sobre registro de marca, eu falo de sonhos. Então, acredite nos seus sonhos. Eu estou aqui hoje porque eu acreditei num sonho. Eu tenho um sonho e ele não está realizado ainda. Ele se realiza um pouco a cada dia, né? Então, se você tem um sonho de ter o seu negócio, de abrir sua empresa, pare de ouvir o que os outros estão falando, pare de dar ouvido a pessoas que nunca tiveram nada e acredite mais em você. A partir do momento que você escutar seu coração e seguir a sua intuição, eu tenho certeza que você vai ser conduzido por Deus e pela sua intuição nesse caminho, que é empreender. Empreender não é para covardes. E se você não é covarde, acredite, e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Olha, falou bem. Logo, hein? Nem foi ensaiado essa. Não foi. Fábia, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito legal te conhecer um pouco mais. Acabei te conhecendo por questão de trabalho, né? Mas aí eu te conheci na escolinha também. Sim. E é muito legal saber que a gente está próximo de pessoas boas, além do profissionalismo, são pessoas com boa índole. E acho que isso a gente se conecta com essas pessoas por conta disso. Parabéns, obrigado por você ter aceitado o convite, você vir aqui contar um pouco da sua história, ensinar muito pra gente, né, sobre o registro de marca, como que isso é importante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deixa o seu @ pra galera te seguir, conhecer mais seu trabalho. Tá, o meu perfil da empresa é @atomomarcas, no plural. E quem quiser me conhecer no privado é Fábia Nunes Faria. Fechou. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse podcast completo. Eu quero pedir desculpas se teve algum barulho. Nosso vizinho hoje aqui está em obras e infelizmente a gente teve alguns probleminhas, mas a gente está fazendo o melhor para entregar esse programa para vocês. E é isso. Agradecimento muito especial aqui ao Manacá Bistrô. Mesmo com esse friozinho aqui, a gente está aqui gravando. Fica um convite para vocês conhecerem o nosso perfil no Instagram, é DreamPDC. Nossos programas ficam completos no YouTube. Clica aqui, ó. E no Spotify, vai aparecer aqui, Dream Podcast. Fica um convite também. Gente, siga o meu perfil lá, é o Bruno Loureiro. E lembrando, gente, um agradecimento muito especial, muito especial à Ótica Vitória, um patrocinador. A gente falou muito de tempo de marca, uma empresa consolidada em Avaré há mais de 20 anos já aqui. E eu fico muito feliz em ter uma empresa tão forte,
conosco no Dream Podcast. Então, gente, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores e a vocês que assistem e nos apoiam. Até o próximo programa e fique com Deus.